Oi, pessoal. É hoje nosso último dia, nossa última aula de história do sexto ano. Agora nós só nos encontraremos novamente no sétimo ano. O dia chegou, a nossa última aula da apostila. Eu sei que vocês estão tristes, eu sei que vocês estão sentindo uma dor no coração, mas não sintam. Ano que vem a gente tá junto. Vamos lá. Aula 64, Formas de Organização Política na África, parte 2. Vamos lá na página 125. Cidades-estados da costa oriental. Bom, a gente já viu então o Sudão Central, o Sudão Ocidental e agora a gente vai ver as cidades da costa oriental africana. Comerciantes árabes e persas se estabeleceram no Mogadíscio, na Somália, entre os séculos 7 a 9 d.C. Com o tempo, chegaram viajantes da Índia, Indonésia e China. No século IX, mercadores árabes fundaram um povoado na ilha de Manda. Os africanos também se instalaram ao longo da costa e no norte de Madagascar. No século XI, a expansão islâmica ganhou força. Então, eles vão chegar no território, dominar o território e logo em seguida chega a religião islâmica. Os estrangeiros compravam e vendiam mercadorias. No final do século XIII, os povoados eram importantes centros de comércio internacional e seus governantes se destacavam. No século XIV, a costa oriental tinha mais de 30 portos importantes. Suas populações eram formadas por pescadores, agricultores e comerciantes. O contato dos africanos com os árabes, persas e indianos levou ao surgimento da cultura Swahili. Muitos africanos tornaram-se muçulmanos e adotaram palavras árabes, tornando o Swahili a língua comercial da costa oriental. Então, basicamente, a união desses povos formou uma espécie de novo povo, nova cultura, e eles até tinham um idioma que eles se entendiam. Era um idioma assim comercial que eles falavam ali nessa região da costa oriental africana. Quiloa, maior porto comercial do sul, obteve monopólio do comércio. No século do comércio de ouro do Zimbábue. O Zimbábue também era muito rico em ouro. No começo do século XV, expedições chinesas chegaram aos portos da costa oriental. Então, os chineses, os que ficam na Ásia, estão chegando na África também. A localização litorânea dessas cidades mercantis, associada à falta de controle sobre o interior, levaram à sua ruína. Em 1497, foram descobertas pelo português Vasco da Gama. Na década seguinte, quase todos os portos foram saqueados pelos portugueses. Legal, Portugal, valeu. O que você fez para ajudar o povo nessa terra? Nada. Enfim, era um território muito rico, mas que acabou, então, por diversos motivos, né, falta de controle, guerra civil, eles acabaram em decadência e foram, então, conquistados pelos portugueses. Grande Zimbábue. Em regiões do Zimbábue e de Moçambique, floresceu uma civilização formada por povos Shonas, de língua banto. Seu vestígio mais famoso é um grande monumento arquitetônico conhecido como Grande Zimbábue, que constitui um testemunho do poder alcançado pelos governantes de um estado que exerceu sua hegemonia na região entre os rios Zambeze e Limpopo. Vocês podem ver esse monumento aqui na apostila, quer ver? Abram na página 118 que vocês vão ver as ruínas do Grande Zimbábue, na atual cidade de Masvingo, no Zimbábue. Era essa construção aqui, pessoal. Tá focando, meninas? Voltamos lá na apostila. Os povos que ergueram o Grande Zimbábue exploraram e transformaram ferro, extraíam ouro e cobre e criavam gados. Havia uma divisão social do trabalho e grupos especializados. Então, vejam só, eles tinham um território bastante organizado.
Cadê? Os bens eram usados na composição de oferendas religiosas ou como tributos. O poder estava com os chefes e sacerdotes, que controlavam o culto e os sacrifícios, beneficiando-se também do comércio de minérios com os árabes muçulmanos das cidades-estado da costa oriental. Mais um povo que vai fazer comércio, e dessa vez eles tinham o ouro para comercializar, né, pessoal? Por volta de 1300, o Grande Zimbábue já era o centro de um estado poderoso e influente. Os governantes eram identificados pelo título de Mwene Mutapa, Senhor das Minas. Virando a página. O estado se sustentava por meio dos tributos cobrados de povos que mantinha sob controle, bem como pelo monopólio do comércio com os mercadores das cidades da costa oriental. Se vocês perceberem, isso eu já falei acho que umas 5 vezes, todos esses povos eles praticavam comércio. E isso era uma atividade muito importante. No início do século XVI, o Grande Zimbábue decaiu, quando o reino de Monomotapa foi tomado pelos portugueses. No século XVII, sua destruição teria sido por obra do povo Rosvi. Portugueses, mais uma vez aí, enchendo o saco. Ai, ai, portugueses. A gente passa pano para os portugueses, pessoal? Não. Não, porque eles se achavam superiores aos demais povos. Não só para os portugueses, todos os europeus de modo geral. Eles se achavam superiores aos indígenas, aos africanos. Por isso eles vão chegar nos territórios, eles vão falar que eles descobriram um território e que as pessoas, elas eram sem civilização. Eles eram selvagens, porque só tinha a civilização, segundo os europeus, quem havia se convertido ao catolicismo, ao cristianismo, né? A vida nas aldeias. As aldeias são povoações de pequenas dimensões que reúnem algumas famílias. Às vezes, deslocam-se em busca de meio de sobrevivência e, caso cresçam muito, podem se dividir. Os povos das aldeias dominam as condições de vida por meio de estratégias de sobrevivência e cooperação adequada. Lembra quando a gente estudou os povos indígenas do território brasileiro na apostila 7? Falava basicamente a mesma coisa. A vida nas aldeias era uma vida em comunidade, geralmente eram membros de uma mesma família e quando crescia muito a família, eles acabavam dividindo a aldeia, dando origem a novas aldeias. Quando eles viam que o alimento estava começando a faltar na região que eles estavam, eles se deslocavam para uma nova região mais rica. As aldeias eram autossuficientes, embora pudessem participar de redes regionais de trocas. Conflitos por territórios eram raros. Ferramentas, armas e joias eram feitas em ferro e ouro. Esculturas e outros objetos eram feitos de madeira, marfim e terracota. Cada aldeia era composta por grupos de linhagem baseados em laços de parentesco e ascendência familiar, então era todo mundo meio parente ali. Agricultores, artesãos e outros trabalhadores especializados tinham responsabilidades e privilégios, de acordo com o valor social de seu trabalho. Então, dependia de quão valoroso era o seu trabalho, mais privilégio você teria. A terra era sempre de propriedade coletiva, sendo a riqueza associada ao número de animais que o indivíduo possuísse. O uso de ferramentas de metal e a introdução de alimentos do Sudeste Asiático foram fundamentais para o sucesso da agricultura. Os pigmeus e os khoi não plantavam nem criavam animais, vivendo da caça e da coleta. Então aqui, gente, facinho isso, hein? A religião sustentava a estrutura social das aldeias. As crenças tradicionais afirmavam um mundo de espíritos ancestrais com influência no cotidiano, crenças e práticas davam estabilidade e um sentimento de identidade cultural às aldeias. As tradições foram mantidas mesmo quando houve contato com os estrangeiros. O islamismo não chegou a substituir as religiões tradicionais, havendo um convívio entre elas. Então, assim, até hoje existem tribos africanas, existem territórios que são habitados por tribais, né, que são organizações tribais, mas isso não substitui também os costumes, né? Um costume não substitui o outro.
Eles convivem em paz hoje em dia, essa ideia de isolamento já não existe tanto, mas ainda assim, nós precisamos conhecer esse conteúdo e passar. E acabou. E acabou nossas aulas, acabou nossa apostila 8, acabou nosso sexto ano. Muito difícil, muito inesperado, eu tenho certeza que não só para mim, para vocês também. Ninguém estava esperando que esse ano seria desse jeito, mas foi. E estamos aqui. Vamos dar nosso melhor até quando a gente aguentar. Eu agradeço quem esteve presente no chat, quem viu meus vídeos, quem conversou comigo. Foi muito valoroso isso. Eu tenho muita saudade de estar pessoalmente, até mesmo de conviver mais com vocês. Espero que ano que vem isso se resolva. Espero muito. E é isso. Conto com vocês no ano que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.